Estamos iniciando um episódio novo da Reuma Live e pela primeira vez aqui no nosso canal estamos recebendo a doutora Fernanda Guidolin. A doutora Fernanda é médica reumatologista, graduada em medicina pela Universidade de Passo Fundo, cursou residência em clínica médica e reumatologia no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, possui título de especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, atua como reumatologista há 16 anos em Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, é perita médica judicial, não é perita do INSS, atuando ainda na Perícia Judicial do Trabalho do Rio Grande do Sul. Ela é a idealizadora do Reumatologando, uma série de podcast realizada em parceria com a doutora Tatiana Miller, e da plataforma Equilíbrio com a Saúde, que também está disponível no YouTube, essas séries são publicadas no Instagram também, que tem por objetivo levar informações para a sociedade civil sobre as doenças reumáticas. Doutora Fernanda, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para discutir um tema tão desafiador, né, que são os desafios no tratamento da artrite reumatoide, sobre duas perspectivas, a do reumatologista, que é a doutora, e a do paciente. Eu represento um paciente nessa live, sou um paciente de artrite reumatoide há 15 anos, e a gente sabe que esse tema é de grande importância, porque ressalta a importância do bom relacionamento médico-paciente para que a gente possa ter decisões e responsabilidades compartilhadas de forma assertiva, com a participação de ambas as partes. Olá, boa noite, Priscila, boa noite todo mundo que nos escuta. É um prazer estar aqui contigo, discutindo um tema tão interessante, tão desafiador, que são os desafios no tratamento da artrite reumatoide, e é muito bom poder estar aqui contigo, contribuindo, então, para todas as tuas redes sociais, uma vez que tu também já esteve com a gente dentro do Reumatologando, né? Você já fez um episódio um dia desses junto com a gente, contando a tua jornada, que foi muito interessante. Então, é muito legal estar aqui contigo, podendo contribuir para todo mundo que nos escuta. Doutora, esse tema é um tema que remete um pouco às dificuldades de médico e paciente nessa dura jornada. Para o paciente, quando ele recebe o diagnóstico, nós, diante do médico, o médico pode ter uma super dedicação de tentar explicar todas as coisas boas e ruins, porque a gente só vai entender as ruins. Então, eu lembro muito do meu diagnóstico, a questão de ouvir que uma doença que não tem cura, e que o tratamento é para sempre. Essas duas palavras ficaram muito fortes para mim, e a gente sabe o quanto que é difícil, né, para a gente sair dessa primeira consulta com essa esperança, e até para poder levar essa esperança na jornada de tratamento, porque somente assim a gente vai conseguir vencer estes desafios. Eu gostaria de ouvir um pouquinho da doutora, quais são os principais pontos destes desafios? Bom, a primeira situação é que eu acho que o grande importância é a gente ter o diagnóstico, né, Priscila? Porque não tem nada mais amedrontador do que o paciente sentir dor, né, e não saber o que está acontecendo com ele. Então, o acesso no reumatologista, muitas vezes, ele demora, né, a gente tem, em perspectivas mais otimistas, assim, os pacientes têm levado até 2 anos para chegar no reumatologista, e a partir daí inicia uma série de investigações até chegar no diagnóstico, né, e que bom que esse diagnóstico seja feito, preferencialmente nas primeiras 12 semanas, que a gente tem uma janela de oportunidade melhor, e aí a gente pode ser um pouco mais otimista com relação ao tratamento. Mas se for até o primeiro ano, a gente sabe que são poucos os danos também que vão acontecer. Então, sim, a artrite reumatoide é uma doença que não tem cura, né? É uma doença em que o sistema imunológico foi alterado, sofreu algumas alterações, mas a gente tem hoje, diferente de 2000, por volta de 2000, perspectivas de possibilidades de tratamento muito melhores do que a gente tinha no passado, né? Então, hoje, apesar dos pacientes ter que conviver com a doença, usando medicação continuamente e cuidando da sua saúde, muito mais atento do que se não tivesse a doença, existe a possibilidade, sim, de conviver com a doença, fazer tratamento que não deixa o paciente tão incapacitado quanto no passado. E nós reumatologistas, a gente tem ofertado essas possibilidades para os pacientes e olhando o paciente com uma visão bastante holística, né? Quer dizer, não só
usar medicamento, mas como é que você está se alimentando, como é que está a questão da sua atividade física, como é que está a questão do seu sono, e a sua saúde mental, como é que está? Porque a gente sabe que grande parte da dor, e isso a gente tem estudos que mostram, ela não está relacionada só com a atividade da doença. Mesmo pacientes em remissão, eles têm muita dor. E muitas vezes essa dor está relacionada com ansiedade, com depressão, com falta de atividade física. Então, a gente precisa ter, sim, uma visão bastante holística quando a gente está à frente de um diagnóstico novo de artrite reumatoide. E como você disse no nosso podcast, né? Quanta chatice que esse médico está me dizendo, né? Será que eu vou ter que fazer tudo isso? Aos poucos, sim, a gente vai tentando adaptar, a gente vai mostrando os caminhos e a gente vai tentando formar uma equipe interdisciplinar para atender os pacientes. A gente sabe que muitas vezes, dependendo do local onde a gente está, isso é um pouco mais difícil, né? Talvez em centros universitários isso seja um pouquinho mais fácil, mas existe sim essa possibilidade de a gente oferecer uma qualidade de vida bem melhor. As perspectivas hoje são muito melhores do que se você tivesse um diagnóstico de artrite reumatoide antes dos anos 2000. Sim, sim, eu fui diagnosticada em 2006 e nessa época ainda tinha um impacto um pouco maior em relação a essa questão do impacto do diagnóstico, porque naquele ano os ambulatórios de reumatologia não existiam essa metodologia de ter ambulatório de artrite recente e ambulatório de doença estabelecida. Então, o meu diagnóstico foi feito com todas as artrites, então tinha pacientes ali que tinham artrite há 25 anos e tinham um grau de deformidade e impacto socioeconômico muito grande, que no momento do diagnóstico eu achei que aquilo faria parte da minha vida muito rapidamente. E hoje, 15 anos depois, eu sempre brinco que, assim, se eu soubesse, eu teria chorado menos, porque eu imaginava que em 5 anos, com certeza, eu estaria com muitas deformidades e com uma limitação funcional muito grande, e de verdade, até hoje eu estou colaborando com uma série, e o jornalista perguntava assim, tem certeza que você não tem nenhuma deficiência, que você não tem nenhuma perda? Não, eu sou uma pessoa como outra, só que eu tenho artrite, tomo remédio, vou ao médico, né? E algumas coisas, como, por exemplo, atividade física, isso é uma grande barreira, né? Eu acho que é um desafio grande do tratamento, né, doutora? A gente entender as razões por que a atividade física, ela faz parte de todas as consultas, e o médico sempre pergunta, né, o mantra, tomou vacina, tá fazendo atividade física, como tá a alimentação, como tá a cabeça, né, como que às vezes a gente tem tantos problemas externos que você não consegue se livrar tanta carga que você não consegue carregar sozinho, então a gente termina tendo alguns desafios que estão relacionados a entender as razões médicas, para conseguir colocá-las no nosso dia a dia. Eu acho que a atividade física, ela é o bloqueio número 1 dos pacientes nas nossas redes sociais. Quando a gente começa a falar muito para eles, olha, você precisa enfrentar o diagnóstico, entender todas as orientações do seu médico e conseguir implementar ela no seu dia a dia. E a atividade física é uma grande barreira, né? É um grande desafio, porque quando o médico fala, e quando o paciente olha outro paciente fazendo atividade física, eles não entendem como que pode uma pessoa que tem uma doença que causa dor conseguir fazer atividade física para ficar sem dor. Como que funciona isso, doutora? Bom, isso é um desafio realmente, como você disse, para todos os pacientes. Então, se a gente olhar antes do diagnóstico da artrite reumatoide, todo mundo já deveria estar fazendo atividade física. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que se faça pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, associado a 2 vezes por semana de atividade de força e resistência. Bom, quando se tem um diagnóstico novo, então, de artrite reumatoide, você vai ter dor, você vai ter rigidez articular, você vai ter mais instabilidade articular, e aí, com a doença em remissão, os pacientes sempre me perguntam, doutor, o que eu posso fazer? Eu disse, tente não ficar parado, tente se permanecer ativo da forma que você conseguir, seja dentro de uma hidroginástica, seja dentro de uma caminhada, e respeita a sua dor. Tem algum exercício que você está fazendo e está te causando dor? Bom, a dor é um sinal que alguma coisa não está legal, então vamos parar, vamos tentar ir para outra atividade física. Mas são 2 coisas, muitas vezes a gente precisa da ajuda no início do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, para depois ir para um educador físico.
né? Então, algumas vezes a gente precisa, no início, dependendo de como o paciente está com relação à sua atividade, se já existe alguma deformidade ou não, esse acompanhamento. Segundo, a gente precisa ter rotina, né, Priscila? Você sabe que as coisas, assim como tomar a medicação, precisa ser uma rotina, o horário da atividade física tem que ser uma rotina. Então, eu digo para os pacientes: você escova os dentes todo dia, você toma banho todo dia, então você coloca atividade física como uma rotina na sua vida, ela tem um horário para acontecer, um horário para terminar. E algumas vezes até existem algumas recomendações do EULAR, né, da Liga Europeia de Reumatologia, com relação à atividade física, e uma das coisas que eles orientam, assim, dependendo de como o paciente está, e o médico é que realmente vai orientar com relação a isso, tome um paracetamol, tome uma dipirona, uns minutos antes, uma hora antes de iniciar uma atividade física, porque aí você vai se sentir melhor, você vai ter uma possibilidade de manter essa atividade, e posteriormente à atividade, o bem-estar que você vai ter com ela vai ser muito melhor. Então você quebra um ciclo vicioso, porque você vai ter menos dor, você vai dormir melhor, no outro dia você vai ter mais capacidade de fazer atividade física, de se alimentar melhor, vai ter menos ansiedade. Então eu acho que realmente a atividade física, ela tem várias funções dentro do tratamento da artrite reumatoide. A gente sabe que muitos desses pacientes usam corticoides, né? A própria inflamação e o sedentarismo, então, eles podem provocar uma fraqueza muscular. Então, e mais tarde a sarcopenia, né? Então, a gente sabe que muitas vezes precisa, assim, de uma orientação justamente para o paciente não se machucar, né? Perfeito, doutora, essa sua fala é incrível, eu adorei, ela merece ser recortada para ser um story de vários dias. Você pode ter um plano de gerenciamento para adesão à atividade física, né? E quando a gente vai na academia, aquele mundo da academia é aquele mundo que, se você tomar um medicamento para dor, o treino não faz efeito. Esses são os mitos de academia. Então, você escuta muito isso. Eu escutei diversas vezes, e às vezes, assim, na academia que eu frequento, sempre quando aparece alguém que tem uma doença reumatológica, eles terminam me enviando o contato do artrite, né? Porque aí a gente vai conversar com a pessoa e a pessoa fala assim: ah, mas o treinador falou que eu não posso tomar remédio para dor, porque senão eu perco todo o esforço da musculação. Eu faço musculação, por exemplo. E aí eu falo, gente, não é possível uma coisa dessa. Eu jamais conseguiria ter reiniciado a atividade física sem o suporte do meu reumatologista. Existia uma receita médica para atividade física. Então, uma era o relatório do reumatologista para a academia, explicando quais eram os meus limites, quais eram os cuidados que ele deveria ter, por exemplo, exercícios que você dobre, sabe aquele exercício que você vai com a perna para frente e a outra para trás, assim, e que faz para poder deixar o bumbum durinho, assim, isso, no linguajar das mulheres é isso, né? Gente, vou morrer sem bumbum durinho, porque eu não consigo fazer isso até hoje. Então, se eu esticar o meu joelho daquele jeito, flexionar, abaixar e fizer isso várias vezes, meu joelho desmonta. Então, eu não faço isso. Então, essa era uma orientação em termos técnicos que o meu reumatologista fez no meu laudo de atividade física. Então, existia uma explicação que eu tinha no joelho, quais eram os cuidados que deveriam ter. E com isso foi orientado todo um plano de exercício para que não me machucasse, né? Eu acho que o grande segredo é esse: você conseguir ter uma orientação, um suporte do reumato para se exercitar sem se machucar, e saber que aquele mundo fitness que roda no mundo por aí não nos pertence. A orientação tem que ser do reumatologista, né, doutora? Sabe, Priscila, que e por isso que eu vejo que muitas vezes o início da atividade física e do condicionamento muscular, muitas vezes ele precisa ser associado com o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta, ele tem a formação para tratar de patologia de uma forma diferente que o educador físico. O educador físico, ele não tem dentro da sua formação uma visão tão ampla assim. Então tem alguns cenários que ficam um pouquinho confusos quando a gente encaminha o paciente direto para o educador físico. E essa conversa, né, de educador físico, seja de fisioterapeuta, muito aberta com o seu reumatologista, isso é bastante importante para a adesão, então, do tratamento. Mas a rotina é uma coisa importantíssima. E a gente tem que lembrar uma coisa, que a academia hoje, assim como nutrição, né, existe um viés
com relação a um olhar mais estético, né, da coisa. E a gente não está falando em estética aqui, a gente está falando em saúde, né? Então você não vai ficar talvez com o bumbum durinho, você não vai ficar com o braço fininho, você não vai ficar delineado, mas você vai ter saúde, diferente do que se você não fizer nada. Então, algumas vezes até alguns pacientes se não ficam tão animados assim para fazer atividade física, porque estão fazendo e não estão tendo os resultados que aparecem nas revistas, que aparecem nas redes sociais, mas eles não estão enxergando que eles estão tendo muito mais saúde, né, do que se eles não estiverem fazendo atividade física. Mas, no geral, os pacientes se sentem muito melhor, porque a autoestima melhora, o sono melhora, o paciente se sente com menos dor. Então, a gente não está falando de estética, a gente está falando de saúde, né? Perfeito, isso é muito importante, doutora, porque estamos falando de uma poupança, né? Quando eu fiquei doente, eu tinha um médico que trabalhava comigo, ele era neurologista e trabalhava com doenças degenerativas, o doutor Moitinho. E ele me falou uma coisa que até hoje eu não esqueço. Ele me disse: Pri, a sua vida vai ser diferente, mas você tem que olhar para ela como um investimento a longo prazo. Se você não fizer atividade física hoje, daqui a alguns anos você vai se arrepender de não ter feito o investimento. Porque é uma coisa que é como fisioterapia e exercício. Quando a gente começa, a gente quer que na primeira semana a nossa vida seja uau, totalmente diferente, mas mentira, não vai ser. As 3 primeiras semanas dói bastante, dói mais. A partir da 4ª semana, minha experiência diz que para de doer, diminui a dor, e você começa a observar alguns resultados. E depois de alguns anos, você olha e fala: nossa, eu jamais imaginaria, né? Eu faço coisas no Pilates hoje que, de verdade, já teve aparelho ali que quase me jogou pela janela de fora do Pilates, porque eu subi, me machuquei e não conseguia, mas era uma meta, eu vou conseguir. E aí a gente conseguiu, mas isso com muito suporte profissional e com esse suporte multidisciplinar. Isso é muito importante, ter esse diálogo entre a equipe que está te treinando, o fisioterapeuta, o educador físico e o reumatologista. Não é vergonha pedir cartinha para o reumato, né, doutora? De jeito nenhum. A gente fala, e eu até gosto que a gente mora aqui onde eu moro, uma cidade relativamente pequena, então a gente tem muito contato. Então, muitas vezes eu peço para eles me ligarem. Me liguem, tirem umas dúvidas, se pode, se não pode. E a cartinha, claro que a gente sempre faz, né? Mas uma outra situação é assim: muitos pacientes que podem tá fazendo alguma atividade física, daqui a pouco começam a desistir, seja por dor ou porque enjoaram de fazer. Então, eu sempre digo assim: aqui onde a gente mora é muito frio e às vezes no inverno é muito quente, né? Então, troque às vezes, né? Daqui a pouco você não vai fazer no inverno uma hidroginástica, mas pode fazer no inverno um pilates, né? Então, às vezes, trocar de atividade é uma coisa bem importante também. E as academias, sim, eu acho que a academia é sempre legal, mas lembrar que a gente precisa fazer atividade aeróbica, é muito importante para a questão cardiovascular, 150 minutos de atividade aeróbica por semana. 150 minutos dividido todos os dias, né? Por exemplo, na situação de pandemia, muitas vezes a gente não pode ir à academia, mas todo mundo em casa tem uma garagem, todo mundo tem sala, cozinha, quarto, a maioria das vezes. Então, a gente tem pessoas que correu uma maratona em volta de uma mesa durante a pandemia, né, gente? Tudo está ligado ao nosso enfrentamento, a nossa capacidade de readaptação à situação e de não se entregar. Nós temos muitos pacientes que pioraram bastante da questão de mobilidade e dor durante a pandemia. E isso está ligado à questão de você se movimentar menos. Porque pandemia, muitas vezes, trabalho home office significa pijama, pantufa, sofá. Né? E aí você deixa de trabalhar na mesa e vai trabalhar no sofá, coloca o computador apoiado, então você começa a criar vários problemas ergonômicos que aumentam a nossa dor. E isso é uma coisa que a gente tem falado pouco, mas acontece muito, né? E a gente precisa recordar que todas as atividades do dia a dia fazem parte disso. Ainda sobre atividade física, porque a gente tem várias perguntas que chegaram, eu vou alocar elas pelo tema. Para quem tem artrite reumatoide moderada, quais os exercícios para ser feito em casa, doutora? O que a doutora sempre recomenda? Por exemplo, eu, da minha parte de paciente, eu acho que o exercício de alongamento deve fazer parte da jornada de acordar, né? E aí a gente pode ir adaptando as outras coisas no dia a dia. Na verdade,
primeira coisa, né, que quando o paciente acorda é o alongamento, né? E mesmo antes de fazer atividade física, é muito importante fazer esse alongamento. É muito difícil a gente orientar o paciente sem saber qual é a articulação que ele está, que está afetada naquele momento, qual é a amplitude do movimento articular, mas no geral eu não indico fazer atividade em casa, sozinha, com pesos, né, com halteres, nada disso. Então, se você puder fazer uma atividade aeróbica, hoje tem alguns vídeos no YouTube, né, para fazer, se você tem uma esteira, se você tem uma bicicleta ergonômica, eu até alguns pacientes meus que puderam alugar bicicletas ergonômicas ou esteiras, eu pedi para fazer, né, porque eles não queriam sair para caminhar eu orientava a sair bem cedinho ou bem no final do dia, mais à noitinha. Tem alguns que não quiseram, não podiam e acabaram alugando, então. Então, essas atividades de força e resistência, eu acho mais complicado o paciente fazer em casa sem o acompanhamento, mas as atividades aeróbicas que você puder fazer, deve fazer sim. Sim, durante a pandemia, um dos grandes desafios que a gente tem tido é a questão de empregabilidade, né? E nós temos muito prestadores de serviços que são pacientes e são, por exemplo, educadores físicos, né? Estão nas redes sociais e têm título, têm graduação, e com a pandemia, os conselhos de classe têm permitido tanto ao fisioterapeuta quanto ao educador físico ministrar aulas à distância. Então, isso diminuiu o custo de você ter um personal, né? E aumentou a oportunidade de acesso. Então, gente, assim, se vocês tiverem dificuldade de encontrar um profissional, a gente pode até compartilhar alguns contatos da rede que a gente sabe que são profissionais certificados, porque não façam exercício seguindo as blogueiras de fitness, porque dá ruim, dá bem ruim pra gente. E uma vez eu me machuquei, então, assim, um tornozelo virado em um paciente com artrite, ele vai demorar muito mais dias para resolver do que em um paciente sem artrite. Então, a pessoa que não tem artrite vira o tornozelo, melhora em 3, 5 dias. Eu melhorei o meu em quase um mês. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para fazer sozinho, né, sem orientação, seria mais atividades aeróbicas mesmo, né? Mas para fazer exercícios de força e resistência, tem que ser sim com acompanhamento do educador físico. Perfeito. A gente tem alguns comentários aqui para finalizar esse tópico de educação física. O André traz o relato: eu tenho espondilite anquilosante, pratico regularmente musculação na academia local. Mas diante do atual cenário pandêmico, é válido continuar frequentando pelo risco maior de contágio? Doutora Fernanda, meu reumatologista, em dezembro, ele autorizou eu voltar à academia. Aqui em São Paulo, acho que a gente nunca saiu do pico, né, do Covid. O pico nunca baixou por aqui. Ele deu uma ligeira melhorada e depois voltou a piorar. Eu fui à academia alguns dias, mas eu parei de ir por uma questão de não me sentir bem com a falta de responsabilidade do outro. Porque você via os educadores físicos usando máscara, higienizando equipamento, mas as pessoas sem ter a consciência moral de fazer a sua parte. Então, alunos que tiram a máscara, alunos que utilizam o equipamento e não limpam o equipamento. A doutora Fernanda com certeza tem experiência fora do Brasil, as academias de fora do Brasil. É incrível como as pessoas antes do Covid já tinham essa consciência. Existem paninhos e álcool na academia inteira e todo mundo limpa quando chega e quando sai. Então, eu me senti uma faxineira de academia, porque eu passava mais tempo limpando os aparelhos agora na pandemia do que praticando exercício. Então, eu falei, gente, chega, porque a gente não consegue educar na força as pessoas, né? Então, eu não fui mais à academia porque eu percebi que não era o ambiente, eram as pessoas que não se cuidavam. Então, como é que é o nome de quem O fez André. a pergunta? André. Eu acho que se você agora você está bem pertinho, né, da possibilidade de você se vacinar, né? Se você aguentou até agora, eu acredito que não seria ideal você voltar agora. Depois de você receber a segunda vacina, em torno de 30 dias depois de você receber a segunda dose, se for da Oxford ou da Coronavac, você poderia sim voltar se cuidando, né? Usando máscara, passando álcool e tentar nos horários em que não tem muita gente, né? Conversar talvez com o dono da academia, ver qual é o horário de menos pico, porque é importante sim fazer. E se você tiver a oportunidade de fazer em casa alguma coisa, como nós estamos falando antes, você pode manter as suas atividades físicas em casa, numa boa. Usar talvez essas plataformas, né? No Instagram, com uma orientação
de profissionais, mas é importante se manter ativo. Perfeito, excelente orientação. Aqui em São Paulo, a vacinação contra a Covid vai estar para os pacientes com doenças autoimunes, com os imunossuprimidos, a partir do dia 10 de maio, né? Algumas cidades a gente sabe que já tem iniciado esse calendário, então é muito importante a gente ter essa consideração. A gente vai conseguir se vacinar e aí a gente vai poder voltar se cuidando sempre, né, doutora? Não pensando que estamos vacinados ou estou imune ao Covid, a gente pode se vacinar e pegar Covid de novo, né? Nós que já tivemos principalmente, mas a gente tem que continuar se cuidando. Doutora, existe um tema que é muito importante, que tem várias perguntas. É normal ter dores mesmo com a artrite estando controlada? Essa é a pergunta da Cíntia. Sentir dor não é normal, né? Mas é possível essa situação. Então, a gente nunca tem que considerar a dor como uma situação normal. Mas existe sim, né? Tem um estudo muito interessante que foi feito usando algumas ferramentas em que media dor, atividade da doença, escala de qualidade de vida e o SF-36, em que existiam os componentes físicos e mentais. E aí eles dividiram o que aconteceu com os pacientes antes de 2002 e depois de 2002. Por que 2002? Porque nessa época, iniciaram as medicações biológicas, que foram a grande revolução do tratamento da artrite reumatoide. E o que se viu é que os componentes físicos do SF-36 e o DAS, que é onde a gente vê a atividade da doença, foram que melhoraram. Mas, interessantemente, a dor, a fadiga e o componente mental não teve tanta mudança assim. Por quê? Então, tem muitas situações que pode acontecer. Uma delas seria a sensibilização central, né? Os pacientes, depois de longo tempo de sentindo dor, eles podem ficar sensibilizados centralmente no sistema nervoso central e continuar sentindo dor. Outra coisa, a dor está muito relacionada com ansiedade, com depressão, com sedentarismo, né? Então, muitas vezes, mesmo com a doença em remissão, o paciente ainda pode sentir dor porque ela estaria relacionada com isso. Então, a gente tem que voltar e entender o que realmente está acontecendo, se existe algum componente desses, o paciente está se movimentando, tem algum componente mental aí que a gente pode melhorar no que se refere à ansiedade e depressão. Então, analisar tudo isso, mas sentir dor nunca vai ser normal. Eu acho isso muito importante, doutora, porque às vezes a gente recebe muito paciente que chega e fala, mas o médico falou que eu tenho que me acostumar, né? Então a gente sempre fala assim, não, ninguém tem que se acostumar, né? Na vida a gente pode ter vários namorados. Então, se você tem um médico que te fala que você tem que se acostumar a ter dor, talvez seja a hora de você conhecer outro médico que possa entender que não é normal ninguém ter dor, né? A gente tem que olhar, eu entendo a dor como um sinal vital, é um sinal de que alguma coisa não está bem, e ninguém pode viver com o coração batendo a 250 ou respirando a 80 movimentos respiratórios por minuto. Então, se você tem a dor como um sinal vital, ela tem que ser olhada dessa forma. A dor não existe para que você sinta ela todos os dias. Ela é um sinal de que tem que ter atenção, né? E às vezes a gente tem que entender que nem sempre essa atenção, ela é uma atenção ligada a medicamento, né? A questão, por exemplo, de suporte emocional é muito importante, né, doutora, para essa questão de gerenciamento da dor. Sem dúvida. Não que a dor seja psicológica. Não, mas quando a gente fala de sensibilização central, não tem a ver com dor psicológica, não é isso que a gente está dizendo, né? É como se o paciente teve dor por tanto tempo e a gente tira a dor periférica, não existe mais inflamação na articulação. E o cérebro continua sendo estimulado, é como se fosse um curto-circuito, né? Continua sendo estimulado, tendo essa sensação de dor, mas o estímulo não existe mais. A gente é parecido com a dor fantasma, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Naquele paciente que perde um dedo, por exemplo, sofreu um acidente e daqui a pouco ele começa a sentir dor no dedo que não existe mais. Seria mais ou menos por aí o mecanismo dessa sensibilização central. Perfeito.
Então é isso, assim, não é normal sentir dor e é muito importante a gente avaliar todos esses componentes, né? Fadiga é uma outra situação que também os pacientes se queixam muito, né? E não é normal sentir fadiga. Muitas vezes está relacionado com algumas medicações, tipo metotrexato, sulfasalazina, algumas síndromes associadas, né? Então, muitas vezes o paciente tem Sjögren associado, por exemplo, que causa muita fadiga, que pode causar dor, e nem sempre os mesmos remédios que a gente usa para artrite reumatoide vão tratar Sjögren. Então, o paciente tem que ser visto de uma forma geral para a gente entender o que está acontecendo com relação à dor. Mas não é normal sentir dor. Perfeito, doutor, isso é incrível. Eu adoro que um reumatologista fale isso, porque a gente sempre fala aos pacientes, se tem dor, a gente tem que ter atenção e abordar todos os aspectos para conseguir solucionar isso. Doutora, a gente tem várias perguntas relacionadas a tratamento. Nós estamos falando especificamente nessa live de artrite reumatoide. A Adita traz umas 3 perguntas sobre tratamento que eu acho bastante interessante. Ela pergunta, quais são os medicamentos utilizados no tratamento da artrite reumatoide? E uma outra é, os medicamentos são os mesmos para todos os pacientes ou muda de um para outro? Na rede social, a gente sempre tem aquele, o meu doutor foi ótimo, tomei X e foi ótimo. E aí as pessoas terminam tendo, eu tenho muito problema com medicamento, porque os pacientes acreditam que como eu estou com doença em remissão, eles vão tomar o que eu tomei e aí vai todo mundo ficar em remissão. Né? Eu sempre conto, gente, não, a remissão não é um medicamento, é um conjunto de fatores que compõem a remissão. E assim, é bem difícil você atingir a remissão. Eu acho que a nossa próxima pergunta vai ser sobre remissão, mas a gente conseguir atingir a remissão é muito difícil, e você manter ela também. Então, eu gostaria que a doutora explicasse para a gente um pouquinho sobre essa jornada de tratamento e por que não tem uma receita, por exemplo, etapa 1 da artrite, vamos tomar X medicamento, vai dar certo para todo aquele grupo de pacientes. Seria fantástico, né? Eu acho que como a gente tem várias doenças que têm alguns tratamentos que são, por exemplo, principalmente doenças como tuberculose, hepatite, né? Tem tratamento único para determinados casos que dá certo para todo mundo. E na reumato, na artrite em especial, a gente não vê isso acontecendo. Mas mesmo na infectologia, né, a gente vê que às vezes os pacientes, existem alternativas, né, não só com relação à tolerância, mas com relação à resistência, né, dos micro-organismos. Mas, respondendo à pergunta, então, como é que o médico escolhe, né, a medicação? Primeiro, a gente tem recomendações do ACR, que é o Colégio Americano de Reumatologia, a gente tem recomendações do EULAR, que é a Liga Europeia de Reumatologia, e da Sociedade Brasileira de Reumatologia, através dos consensos, de como fazer, né? Por onde começar, quais são as alternativas. Então, hoje, o tratamento com o que a gente chama de medicamentos modificadores de doença, eles começam através sempre do metotrexato ou do leflunomida, né? O que acontece é que essas medicações, elas demoram um pouquinho para fazer efeito, e nesse período, como o paciente tem muita dor, às vezes é muito limitado, a gente tem que acabar usando corticoide por esse período, que é mesmo um anjo nesse momento do tratamento, e mais tarde, se não retirado, dependendo da dose que for, pode se tornar um demônio, né, com muitos efeitos colaterais. Mas existem muitos pacientes que não toleram metotrexato ou têm alguns efeitos colaterais do leflunomida, ou mais ainda, que não atingem a baixa atividade da doença ou a remissão, né? O que é baixa atividade da doença ou remissão? É quando a doença diminui, a inflamação diminui, e o paciente vai ter chance de ter menos dano articular e inflamações em outros órgãos. A gente pode falar isso mais tarde depois. E aí a gente vai avaliar, então, qual é a possibilidade da gente trocar para os medicamentos biológicos ou para os alvos específicos. O ideal, que a gente não tem hoje ainda, é fazer a medicina de precisão, é entender do paciente. Esse paciente, ele tem, o problema dele é com a interleucina 6, é com o TNF-alfa. Qual é o problema, qual é a rota de citocinas ou do desarranjo imunológico que esteja acontecendo com esse paciente para eu escolher a medicação? Hoje a gente não tem isso ainda, mas a gente
usa o que são fenótipos da doença, o que no exame físico, na história clínica dele, me fazem pensar de se usar esse ou aquele medicamento primeiro, né? E aí, esse paciente tolera o metotrexato ou não? Porque alguns medicamentos a gente sabe que funcionam melhor quando associado com metotrexato. Não é tolerante? Bom, então existem outros que a gente pode experimentar e prescrever. Então, o tratamento da artrite reumatoide nunca vai ser uma receita de bolo, né? Não é hoje e cada vez vai ser menos ainda, porque a gente está tentando chegar na medicina de precisão, assim como a oncologia hoje já usa, né? Identificar exatamente qual é o receptor daquele tumor que vai atender melhor ou não a diversas medicações. A gente aqui não está falando de tumor, a gente está falando de uma doença inflamatória, mas a gente vai, num futuro que eu acredito ser bem próximo, conseguir identificar exatamente qual é o alvo para a gente poder, o alvo imunológico, para a gente poder atingir esse alvo. Perfeito. Doutora, a Sol Colares nos traz uma pergunta bem interessante. Qual a hora de mudar a medicação? É bem interessante mesmo. Mas hoje, a gente, através do Treat to Target, que são o tratamento que a gente tenta ter o paciente muito na mão, quer dizer, antigamente o paciente usava uma medicação, a gente prescrevia e talvez pedia para ele voltar daqui uns 6 meses para a gente ver como é que ele estava. Hoje a gente não faz mais isso. Hoje o paciente começa uma medicação, a gente avalia ele, no máximo em 2 a 3 meses, né? E dependendo se ele teve uma resposta ou não, e hoje a gente tem métricas, a gente tem ferramentas para calcular se esse paciente teve uma resposta, mesmo que ainda não seja total a medicação. A gente usa DAS28, a gente usa SEDAI, SDAI. Se o paciente acenou por uma medicação, por uma melhora, a gente mantém o remédio. Se não, a gente já começa a pensar em trocar. Então, é uma coisa muito rápida, assim, a gente precisa tentar atingir a remissão o quanto antes para tentar diminuir o dano articular e inflamações em outros órgãos e sistemas. Então, quando trocar? Quando o médico avalia o paciente, avaliou dentro de 1 ou 2 meses, 2 a 3 meses, não acenou uma boa resposta à medicação, já está na hora de trocar. Veja, eu não quero dizer que dentro de 3 meses o paciente vai estar em remissão, não é isso. A gente tem formas de calcular se o paciente está sendo respondedor a essa medicação. Perfeito, doutora, isso é bem importante, porque a gente, às vezes, acha o paciente, muitas vezes, tem um certo receio de falar com o médico precocemente que não está se sentindo bem com aquele medicamento, ou que não vê os efeitos, né? Eu sempre falo, gente, tá tudo bem falar tudo pro reumato, falar, doutor, não tá indo bem isso. Uma outra questão também, que é sempre dificuldade no tratamento da parte do paciente, são os efeitos colaterais. Às vezes, o paciente tem tanto efeito colateral com determinado medicamento, a gente não vou citar o nome, porque cada pessoa, a gente tem história para todos os medicamentos. Então, tem gente que tem efeito colateral diferente e reage diferente, somos corpos diferentes. Então, por exemplo, um paciente que, eu sempre falo com os pacientes, gente, é assim, ó, remédio tem efeito colateral. Do meu ponto de vista de paciente, doutora, eu entendo dessa forma. Os primeiros dias sempre são mais difíceis, ou as primeiras semanas, porque quando o medicamento é semanal, você sempre vai ter efeito colateral mais forte quando você toma o medicamento uma vez por semana, no dia seguinte, até o segundo dia. Mas com o passar das doses, esses efeitos colaterais parece que vão se diluindo e a gente termina não percebendo mais eles. Mas se o efeito colateral for muito forte e estiver atrapalhando a minha jornada de vida diária, atrapalha para comer, para poder trabalhar, fazer as atividades, então a gente tem que conversar. Eu tive um relato bem interessante, eu tomei um medicamento durante 5 anos e não sentia nada. Aí eu voltei a tomar ele, né, porque eu entrei em remissão, meu médico tirou, depois de uns anos a gente voltou a precisar desse medicamento. Era o metotrexato. E aí eu comecei a observar que eu estava perdendo a organização do meu dia. Eu começava o dia e eu esquecia o que eu estava fazendo. Aí quando eu olhava o computador, eu tinha 3, 4 tarefas iniciadas e nenhuma terminada.
E eu comecei a observar isso com o passar dos dias, até que eu saí de casa um dia para ir ao banco, e cheguei no banco, eu não consegui lembrar o que eu fui fazer. Aí eu voltei para casa, sem fazer o que eu fui fazer fora de casa, e aí eu mandei uma mensagem pro meu médico, falei, eu acho que eu tô estranha e eu tô observando isso já há semanas. Então eu tive um efeito colateral maluco que eu nunca tinha tido depois que eu voltei a usar esse medicamento. E ele, imediatamente, quando a gente suspendeu, eu deixei em algumas semanas de sentir isso, mas eu tava ficando sem memória, assim, minha memória estava totalmente desorganizada, eu me perdia, eu começava a escrever, eu tinha que fazer pontos, porque senão eu perdi o raciocínio. E aí o meu médico facilmente compreendeu, ele mudou a estratégia e tudo isso melhorou. Então, doutora, essas questões, às vezes, a gente teve um outro caso também bem curioso, que foi uma criança que ela começou a bater nos irmãos e ter mudança de comportamento quando ela tomava determinado medicamento. E a mãe contava pra gente. E aí, determinadas situações, a gente tem hoje uma rede de suporte a pacientes, então a gente tem várias pessoas que conversam com os pacientes. Em determinados casos, eu termino sempre atendendo. E aí eu conversava com a mãe toda semana. Eu falei, olha, você sempre me escreve neste dia da semana. Então, neste dia, eu observo que é o dia pior, né? Então, eu preciso que você agora conte ao médico quando você observa isso, né? Quando que isso se tornou pior? E aí, o reumatologista daquela criança conseguiu entender também que era um efeito colateral do medicamento que estava causando um distúrbio de comportamento. E às vezes nós pacientes adultos também sentimos isso, por exemplo, corticoide. A gente acorda, eu lembro quando eu fazia pulsoterapia, a minha irmã estava grávida do meu sobrinho de 9 anos, e eu acordava de manhã, amando ela, e eu ia dormir querendo matar ela. Então, isso acontecia de verdade. A gente brigava da minha mãe ter que interferir, era como se fôssemos duas crianças. Então, isso acontecia de verdade, e a gente tem dificuldade de falar com os médicos, porque a gente acha que são coisas que estão trazendo mudanças na nossa vida pessoal e que não importam o médico. Eu gostaria de saber, doutora, o quanto que isso importa e o quanto que é importante o médico saber disso. Tu sabe que na recepção do meu consultório tem uma televisão onde passa vários vídeos e vários materiais que eu produzo, inclusive os materiais desse nosso canal que a gente tem no YouTube, que é o Equilíbrio Enquanto com a Saúde, e dentro uma das telas mostra, assim, algumas orientações com relação à consulta, e uma delas é, seja sincero, né? Porque muitas vezes o paciente, ele tem alguma dificuldade de se expressar, ou não quer falar alguma coisa, eu vejo muitas vezes assim, o paciente está usando uma medicação, ele entra em remissão, mas do ponto de vista articular ele está super bem, mas ele tem uma intolerância, ele tem uma dificuldade de manter aquela medicação, são dias que ele fica muito ruim, e às vezes ele não quer nos falar, porque aquela dor estava incomodando tanto ele, que agora está tudo bem, então eu vou deixar assim mesmo. Mas ali na frente isso vai dar problema, porque ninguém consegue tolerar uma medicação por muito tempo que interfira tanto com a qualidade de vida. Então, o ideal do tratamento é sim fazer com que o paciente entre em remissão ou baixa atividade da doença, mas que leve sua vida com a melhor forma, a melhor qualidade possível. E tendo uma medicação que tem que usar toda semana e que te causa tanto mal-estar, e hoje a gente tem estudos, inclusive brasileiros, que mostram em torno de 20-25% a taxa de intolerância para o metotrexato, e essa intolerância vai desde dor abdominal, náusea, vômitos e sintomas comportamentais, como você mesmo disse, irritabilidade, choro, né? E pode acontecer tudo isso na hora de tomar o remédio, depois que tomou, e tem um sintoma muito interessante que é o sintoma associativo. O paciente começa a ter dor abdominal, ter irritabilidade ou ter distúrbio de comportamento só de pensar na medicação, né? Então, a gente não pode manter esse remédio por muito tempo, né? Porque o paciente não vai tolerar, é uma mudança na qualidade de vida muito ruim, muito importante. A gente tem que tentar ajustar, então, de outra forma, esse tratamento para continuar em remissão e em baixa atividade da doença. Então, eu não considero um paciente bem tratado que esteja em remissão ou baixa atividade da doença, mas que tenha tantos efeitos colaterais tão significativos que influenciem tanto sua qualidade de vida. Eu acho que merece um olhar diferente, um replanejamento do tratamento. Exatamente, doutora. E nós criamos memórias afetivas até contra os medicamentos que não nos damos bem.
né? Quem é que nunca se esquece do gostinho de determinadas marcas de prednisona, por exemplo? Você já olha aquela marca e você fala, nossa, esse tipo de prednisona me causa pavor, né? É igualzinho os amarelinhos do metotrexato, né? A gente olha para ele, a gente lembra várias coisas e eu sou muito grata ao MTX, eu tive a minha primeira remissão com o metotrexato e era assim um relacionamento muito ligado à organização de vida. Então, eu tomava o MTX sempre, tipo na sexta, porque sábado e domingo eu não tinha plantão. Então, aquele momento para mim era mais leve. Então, hoje, por exemplo, eu uso o biológico no sábado, porque no domingo é sempre um dia que eu não tenho live, não tenho atendimento e eu posso descansar, porque eu sinto um pouco de sono e dor de cabeça. Então, eu assisto o filme e durmo. Pronto, passou, no outro dia já era, segunda-feira eu tô nova. E a gente tem que conseguir fazer essa gestão. Às vezes a gente recebe o medicamento, aí o reumato fala, toma o medicamento naquele dia. Aí você tem que falar com o reumato, olha, doutor, a minha jornada de vida é essa, que dia que eu posso melhor encaixar isso? Doutora, até uma coisa que a gente tem vários comentários, e eu escolhi esse comentário para a gente espelhar. Pessoas com artrite reumatoide em algum momento podem abandonar o tratamento? Podem, não podem abandonar. Se ele entra em remissão, fica em remissão por um certo período e uma decisão compartilhada com o médico assistente, ele vai poder deixar da medicação. Mas o abandono, que é, olha, acordei bem, hoje estou tranquila, eu acho que não preciso mais do remédio e eu vou resolver parar o remédio. Isso não pode fazer, né? Mas pode ficar sem. Essa é uma pergunta, Priscila, que vem sempre no consultório. Mas, doutora, eu vou ter que tomar remédio o resto da minha vida? Olha, muitos pacientes têm que sim tomar o remédio o resto da vida, mas alguns pacientes podem ficar em remissão, né? E em algum momento tentar retirar o remédio e ficar sem medicação. A gente nunca vai poder falar em cura, né? Porque cura é aquilo que a gente tem certeza que nunca mais vai voltar. E mesmo um paciente que entra em remissão, que fica sem medicação, em algum momento essa artrite pode voltar e a gente vai ter que voltar a usar a medicação. Então, são poucos os pacientes que ficam muito tempo sem remédio, que conseguem ficar totalmente sem medicação, mas existe essa possibilidade. Agora, eu não oriento ninguém a abandonar remédio, né? Abandonar é não ter essa decisão compartilhada com o médico e tomar uma decisão unilateral. Isso eu não recomendo para ninguém.